Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. E a nossa temática é impactos socioambientais de uma bacia hidrográfica. Um assunto muito interessante porque de alguma maneira você já se deparou com muitas das situações que serão apresentadas durante nossa aula. Então, acompanha comigo. Impacto sobre as bacias hidrográficas de água doce. E aí tem um questionamento para a gente ir pensando no decorrer da aula. Cadê a água? Em muitos lugares é possível, em algumas regiões do país, ou até mesmo algumas cidades ou vilas, terem falta de água, mesmo tendo bastante água na região amazônica, por exemplo. Então veja só, o aumento populacional e a distribuição irregular entre habitação humana e recursos hídricos, olha só o detalhe, cria pressões cada vez maiores para o armazenamento de água em muitas partes do planeta. A crise da água em São Paulo é um exemplo atual desse desequilíbrio. Não só São Paulo, mas em vários lugares do Brasil, né? Então, mesmo tendo água, é preciso ter reservatório e ter um planejamento para manter os reservatórios sempre com água em quantidade que possa atender a demanda de uma população local. Nesse contexto, o gerenciamento dos reservatórios artificiais, da qualidade de sua água e das bacias hidrográficas na qual se inserem essas represas é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentado a longo prazo. Impactos sobre as bacias hidrográficas de água doce, continuando ainda, nós temos aí o caso dos desmatamentos. A figura é bem ilustrativa e mostra talvez centenas ou milhares de árvores numa área dessa que foram derrubadas. Entre os principais impactos estão desflorestamento. A remoção das florestas ao longo dos cursos dos rios acarreta diversas alterações indesejáveis nos processos ecológicos, tais como a redução dos materiais alóctones disponíveis para os rios e a perda de sua capacidade de atuar como um sistema filtrante de nutrientes e materiais em suspensão. Então, esses materiais alóctones aí é uma referência ao seu material de origem, lembrando que eles vêm das montanhas, partículas que vêm se decompondo, vêm tomando nova forma até chegar a essas partículas que são importantes para esse material que está geralmente suspenso na água. Então, ele afeta, de certo modo, esses materiais, a presença desses materiais nos rios, né? E o sistema filtrante de nutrientes e materiais em suspensão, do qual nós estamos falando. O desaparecimento das florestas naturais priva de cursos de águas para animais selvagens, alimentos e abrigo. Em outras palavras, você tem aí todo um ecossistema que depende da água dos rios. Se esses mananciais são comprometidos, toda uma cadeia alimentar ela é comprometida também. Assim sendo, pede-se sua função de zona de transição e absorção entre o sistema terrestre e o aquático. Acaba de falar sobre os animais que vêm, então os animais estão na parte terrestre, que vêm beber dessa água. Então isso é comprometido. O aumento do material particulado nas águas é outra consequência negativa. Agora, por que é negativa? Pensemos no caso de muitas das vezes que você fica alguns dias em casa sem ter água, porque as bombas, as captadoras de água, em épocas que a água está turva, como muitos dizem popularmente, água com cor barrenta, então a turbidez está muito alta. Então isso faz com que as máquinas trabalhem de maneira forçosa e muitas das vezes quebra. E aí é comprometido o fornecimento de água para as residências ou até indústrias, comércio, até que seja consertado o problema. No interior é muito comum esse tipo de situação. Então, quando chega o inverno, é muito mais complicada a captação de água, porque depende de um maior esforço e inclusive de colocar mais material químico para que essa água entre em condições de consumo pelas pessoas.
Mineração e suas consequências é outro problema que afeta a questão hídrica. A poluição dos recursos hídricos superficiais e também aqueles subterrâneos, onde tem ali as águas que estão por baixo no solo, né, os lençóis freáticos, pelos produtos químicos utilizados na extração de minérios. Então, em qualquer lugar, principalmente a extração de minério irregular, ela é usado produtos químicos que, ou seja, feito a decantação nos rios ou até mesmo longe dos rios, onde é feita a separação de minérios, usam materiais químicos pesados, entre eles o mercúrio. A sedimentação e poluição de rios pelo descarte indevido do material produzido, não aproveitados, como rochas, minerais e equipamentos danificados. Fora aquelas represas onde as empresas mantêm esse material, esses rejeitos ali por muito tempo e às vezes inclusive causam problemas sérios para a comunidade, porque quando estoura uma barragem dessa, como aconteceu em Mariana, vocês já sabem o resultado disso. Destruição de floresta, matança da população local, enfim. Mortandade de peixes em área de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos das minas. É o caso do mercúrio, como acabei de falar também. As consequências disso: contaminação de águas superficiais, tanto de água doce como salgada, pelo vazamento direto de minerais extraídos e seus componentes. Aí temos o exemplo do Rio Doce, no caso da mineradora de Mariana, onde teve um grande acidente, um dos maiores acidentes ambientais do Brasil, trouxe uma grande tragédia. Então o rio ficou com essa turbidez comprometida em função de todos os dejetos, rejeitos da barragem que implodiu, né? Ela estourou essa barragem e esse é o resultado que trouxe sérios problemas para toda a população ao longo desse rio, principalmente que dependiam das águas de sair para irrigação, para poder cultivar a pequena agricultura de subsistência. Construção de ferrovias e estrada de rodagem. Estas obras causam grandes alterações em várzeas, baixadas e pequenos cursos de água. Os impactos imediatos ocorrem durante e logo após a construção. O incremento da erosão acarreta uma maior eutrofização. O que é isso? É um processo natural decorrente da acumulação excessiva de matéria orgânica provinda dos esgotos e pelo desenvolvimento de algas. Veja aí a ilustração que aparece na sua tela. Então é isso aí. Na primeira imagem, na parte superior, você tem um corpo de água equilibrado, onde tem quantidade equilibrada de nitrogênio, fósforo, nível normal de nutrientes. Então, tanto equilibra o consumo para as algas de oxigênio, como também para os peixes ou qualquer outro tipo de vida aquática. Mas quando entra em cena, logo abaixo da figura, esgoto não tratado lançado nessas águas, os fertilizantes artificiais usados, principalmente na agricultura, que de alguma maneira são levados superficialmente pelas chuvas para os rios, olha só o que acontece. Multiplicação excessiva das algas, que encontram no excesso de esgoto e fertilizantes uma maneira delas se proliferarem. Então a figura até bem interessante, quer dizer, oba, comida, né? E aí, nesse caso, como elas consomem mais oxigênio, isso compromete a vida dos peixes e outras formas de vida. Geralmente, as águas onde ficam a multiplicação das algas ou bactérias, elas geralmente ficam na coloração verde. Muitas das vezes, quando chega o verão amazônico e que ocorre a menor volume de água e fica menos corrente as águas no Igarapé São Francisco, você vai perceber a presença de água verde. Quantas você já não tomou banho lá e depois se assustou porque a água estava verde? Ela só é corrente quando tem muito volume de água na época chuvosa. Fora disso, ela tende a ficar esverdeada por esse processo de eutrofização. Continuando então, a introdução de espécies exóticas também compromete a vida marinha, aquática e até mesmo terrestre. A introdução de espécies tanto aquáticas como terrestres causam alterações na cadeia alimentar.
principalmente dessas espécies que vieram de outros países e deram errado por algum motivo aqui no país. Eu citei dois exemplos, o coral-sol, espécie estrangeira que ameaça os corais de abrolhos na Bahia, e também o caramujo, trazido ao Brasil nos anos 80, o caramujo gigante africano, tornou-se uma das principais pragas no país. Quem nunca viu uma porcaria dessa no seu quintal trazendo transtorno, não é verdade? Alguns jogam sal, faz isso e aquilo, coloca num saco, joga fora. Ele, se deixar, ele quieto, ele se multiplica rapidamente. Então ele é um problema que veio para o Brasil e virou praga. As construções de canais também trazem transtorno, principalmente consequências negativas sobre a hidrologia regional, sobre a disponibilidade dos recursos hídricos e sua distribuição biológica. Todo tipo de barreira que é feita, ela finda criando uma espécie de dinâmica negativa, tanto para as espécies animais como também para as espécies vegetais, porque não é possível seguir em frente toda a dinâmica que acontecia anteriormente, principalmente também quando se fala não só de canais, mas de barreiras para hidrelétricas, que interrompe todo um ciclo natural dos peixes principalmente. E aí o desenvolvimento urbano, quando as cidades crescem, os esgotos crescem também, causando poluição per capita maior do que aquela produzida em áreas rurais, onde ainda usa latrina, usa aquele processo ainda bastante antigo, os tanques sépticos. O mesmo se aplica aos detritos sólidos, ocorre o maior consumo da população de produtos industrializados e, portanto, tem maior quantidade de detritos sólidos. Esse aí é um exemplo do rio Tietê em São Paulo, que quem quiser conhecer essa figura aí, basta visitar São Paulo. É um rio fétido que você sente o cheiro ao passar próximo dele e também com muitos poluentes sólidos estão flutuando sobre essas águas, além da espuma de alguns químicos que aparecem também nessa água. Com isso a gente encerra essa parte teórica e vamos então para o nosso exercitando. Preste atenção à questão. Os mananciais de água são vítimas de várias formas de contaminação, sendo uma delas as de origem de exploração mineral. O rompimento de barragem da mineradora em Minas Gerais, Mariana, contaminou o Rio Doce, é exemplo de grande desastre ambiental que até hoje as populações que dependem do Rio Doce sofrem as consequências. Os materiais que contaminaram o rio foram: letra A, garrafas plásticas; letra B, água de esgoto; letra C, óleo cru de petróleo; ou letra D, rejeitos de minérios. De acordo com o que a gente viu na aula, acho que ficou fácil para você, não é verdade? Qual foi a opção que você fez a escolha? Então quem respondeu letra D está certo! É a letra D, rejeito de minerais. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado. Quem quiser acessar essa aula ou outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima aula.